Pensem comigo, vou trazer aqui umas suposições para a gente refletir junto, cenários hipotéticos, para que a gente possa refletir, sem paixão, sem ódio. Por exemplo, Zoe Martinez e Paulo Figueiredo são dois comentaristas da Jovem Pan. São dois bajuladores do Bolsonaro, dois vassalos do Bolsonaro, e que não acreditam nas pesquisas eleitorais atuais. Eles não levam fé, dizem que não condizem com a realidade, que as pesquisas são manipuladas, tem viés esquerdista, favorecendo o Lula, blá 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 blá. Mas, trazer aqui a suposição, vamos supor, se o Bolsonaro estivesse liderando as pesquisas eleitorais, né, liderando, isolado, lá na frente, com chances de vencer no primeiro turno, será que os bolsominions iriam dizer que as pesquisas seriam falsas ou que não condizem com a realidade? É claro que não, né, gente? É claro que não. Eles não iriam sustentar essa narrativa. Eles iam dizer o contrário, que as pesquisas são confiáveis. Com Bolsonaro liderando, as pesquisas seriam confiáveis. Outra suposição, outro exemplo. Se o Ciro Gomes estivesse liderando as pesquisas eleitorais com Bozo, no lugar do Lula, o Ciro iria atacar o voto útil, como ele vem fazendo, né? E alguns, certa militância, defendendo até o fascismo, né? Isso mesmo. Tem gente de uma certa militância FDP defendendo o fascismo para atacar o voto útil. Vocês acham que o Ciro, liderando as pesquisas eleitorais, iria atacar o voto útil? Ele não seria tão burro, né? Pelo contrário, ele iria dizer que ele pediria voto para tirar o Bolsonaro. Se ele fosse o único capaz de tirar o Bolsonaro, ele iria usar essa estratégia, né? Que ele seria o único capaz de tirar o Bolsonaro, que as pessoas deveriam votar nele e as pessoas votariam no Ciro Gomes. Se tivesse no lugar do Lula, as pessoas, os progressistas, a galera da esquerda, iria votar no Ciro. Iriam preferir o Ciro do que o Bolsonaro. Óbvio, isso é óbvio. Mas não é isso que acontece, que a gente vê, né, com o Ciro Gomes. O Ciro ataca sistematicamente o Lula, o PT, né, ataca o voto útil. Que hipocrisia, né? Que hipocrisia. Outro exemplo, outra suposição. Se o Ciro Gomes estivesse vencendo as eleições, qualquer ataque petista ao Ciro, o Ciro, a militância iria alegar que os petistas iriam preferir o fascismo do Bolsonaro. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ah, vocês não podem atacar o Ciro, porque aí vocês estariam preferindo mais 4 anos de governo Bolsonaro. Vocês acham que eles não iam falar isso? Outro exemplo, se o Lula... Muita gente aí fala que o Lula é condenado, né, atualmente, blá blá blá, blá blá blá, Lula ladrão, etc. Se o Lula fosse condenado atualmente, ele não estaria elegível. O Lula está solto e elegível, né? Acabou, foi anulado. O Lula não tem condenação. E isso, essa galera antipetista e os bolsonaristas não aceitam de maneira nenhuma. Ao invés deles falarem da justiça, né, eles reclamam tanto da justiça que soltou o Lula, que foi a mesma justiça que prendeu o Lula, eles não atacam a justiça, atacam o Lula. Olha só que retardamento mental. Por isso que eles são gado, por isso que a gente chama de gado. Né? Porque são burros, literalmente burros. Né? Então, o Lula está solto e elegível. Eu nunca vi alguém condenado estar sendo elegível. Nunca vi isso. Enfim,
Agora, vamos dar outro exemplo, outra suposição. Vamos trocar o Lula pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro, vamos supor, tivesse sido condenado, se ele fosse condenado, preso, né, e solto, depois de ter os seus processos anulados, assim como foi com o Lula, os bolsonaristas estariam dizendo que ele seria inocente. Simples assim. Eles não fazem isso com o Lula porque é o Lula. Eles não aceitam o Lula com presunção de inocência. Eles não aceitam o Lula sem condenação nas costas. Eles não aceitam a realidade. Porque isso é realidade. Eu não estou fazendo militância. Eu estou falando uma coisa real. São fatos. E acabou. Não há argumentos contra isso. Há narrativas, há paixões, há ódio. Eu entendo isso. Né? Então, eles iriam dizer que os processos, os bolsominions iriam dizer que o Bolsonaro seria inocente. Eles iam usar da frase, do termo, ele seria inocente até que prove o contrário. Mas eles não fazem isso com o Lula. Quanta hipocrisia, não é verdade? Quanta hipocrisia, né? Quanta desonestidade intelectual, certo? Isso só mostra que certas militâncias antipetistas usam da hipocrisia, demagogia e da desonestidade intelectual. Lula está solto e elegível. Não adianta dizer que tem farturas de prova contra o Lula e não apresentá-las, e não levá-las à justiça. Né? Isso que é o gado. O gado fica esperneando, né? E não ataca quem atacou, quem ajudou os algozes, né? O algoz dele. Né? Enfim. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir.